Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta terça-feira temos connosco Igor Gonçalves, jornalista do 00, para analisar a vitória do Sport Lisboa Benfica sobre o Sporting na final de futsal, coisa que já não acontecia há um par de anos. O Sporting estava à procura do pentacampeonato, certamente vais falar sobre isso, mas Igor, começando pela final, jogo 5, emoção forte, o Benfica foi um justo campeão? Sim, antes de mais, bom dia. Vários pares de anos, 3 pares de anos já, porque o Sporting era tetracampeão, mas tinha havido um ano de Covid pelo meio. Portanto, são 5 anos que o Benfica já não conquistava o título. E, portanto, era já uma hegemonia, podemos dizer assim, do Sporting. E não só nos títulos do campeonato, havia também muitas taças. O Sporting dominou a modalidade nos últimos 10 anos. O Sporting tem a maioria dos títulos, mas uma larga maioria dos títulos. Este título do Benfica acaba por ser um título justo, porque quem ganha, ainda por cima em jogo 5, percebe-se que houve um equilíbrio total durante o ano. Se pensarmos só no campeonato, Sporting e Benfica na fase regular empataram 2 vezes. Nos playoffs temos 2 vitórias para cada um. E depois este jogo 5 foi no fundo culminar e alguém tinha que ganhar e ganhou o Benfica. E foi um jogo que o Benfica ganha mesmo na reta final, com um golo a 2 minutos e pico do fim. O Sporting ainda tenta no 5-4, mas a chave do jogo acabou por ser o Léo Gugel, o guarda-redes. Aliás, nós no podcast 5-4 de futsal que temos semanalmente no 00, temos batalhado nesta ideia de que as duas equipas são muito iguais, sempre foram muito iguais. O Sporting tem sido mais competente nos últimos anos, mas as equipas são mais ou menos iguais. Podemos aqui ponto a ponto, pontos fortes, pontos fracos cada uma, mas são mais ou menos iguais no que diz respeito ao talento. E depois há sempre alguma chave. A chave às vezes é o Ziquité, às vezes é o Merlin, ou seja, tem sido uma chave para o Sporting. Durante muitos anos a chave do Sporting era o Guita, o guarda-redes. Guita saiu do Sporting. E a partir do momento em que Guita sai do Sporting, é talvez o melhor guarda-redes da história do futsal, um dos melhores guarda-redes, ou se calhar o melhor guarda-redes que passou por Portugal, posso atravessar-me por esta declaração. A partir do momento em que sai Guita, o Benfica, aliás, o Sporting vai para o nível do Benfica, porque a chave dos jogos, ou o fator X dos jogos, acaba por se esbater ali na questão do guarda-redes. E neste momento, o Benfica tem o melhor guarda-redes. Léo Gugel é um guarda-redes de seleção brasileira, não é o titular da seleção brasileira, mas é um guarda-redes de seleção brasileira, ao contrário do Sporting, que tem o Bernardo Passó, que é um belíssimo guarda-redes formado nas escolas do Sporting e dá no jogo de pés algo que o Sporting precisa e que tinha com Guita e que não tem agora. Mas depois na baliza comete alguns erros e depois há o Henrique, que foi o herdeiro de Guita, mas que nunca conseguiu corresponder às expectativas. E a grande definição da final acabou por ser o Léo Gugel, não só no jogo 5, mas muito no jogo 5, faz o golo da vitória, é uma jogada do guarda-redes, é um remate do meio da rua que depois o Afonso desvia ali num lance meio acrobático, ficámos até na dúvida se ele tinha desviado, se não tinha desviado, e depois nos últimos 2 minutos tem 2 defesas monumentais, em lances de 5-4, e quase que o momento do campeonato é a 3 segundos do fim. O jogador, confesso que já não me lembro quem era, mas acho que seria o Bernardo ou o Diogo Santos, o Tomás ou o Diogo Santos, na cara do Léo, e ele defende, e o jogo fica a 1 segundo e 13 e acabou, e o Benfica é campeão. Portanto, acaba por ser um campeão justo, porque ganha em 5 jogos e porque se fosse o Sporting também era um campeão justo, portanto não há aqui propriamente um demérito do Sporting e um super mérito do Benfica, como não haveria se fosse vice-versa. Portanto temos que dizer que é um campeão justo, fez uma época muito interessante porque não teve Liga dos Campeões. Não nos podemos esquecer que o Benfica no ano passado foi 3º classificado, nem isso podemos dizer, caiu nas meias finais, nem sequer foi à final, não teve Liga dos Campeões. Nas taças o Sporting dominou, perde a Supertaça para o Braga, mas depois conquista Taça de Portugal e Taça da Liga e, por exemplo, numa delas, na meia-final contra o Benfica, o Sporting esmagou o Benfica numa goleada, foi talvez o jogo entre as duas equipas este ano mais desequilibrado, talvez não, foi o jogo mais desequilibrado, e portanto o Benfica fez uma época muito focada no campeonato, muito focada nestes playoffs, e no playoff foi dominador. Ganhou por 2-0 na primeira ronda, por 3-0, 2-0, que é a melhor de 3. Ganhou por 2-0 na primeira ronda, ganhou por 2-0 ao Braga, na meia-final, e depois chega à final, ganha no João Rocha 2 jogos, que era algo que já não fazia há muitos anos, está a perder 2-1,
Podia ter perdido o jogo 4 em casa, deu uma boa prova, consegue levar o jogo para o João Rocha e depois ganha no pavilhão do Sporting e, portanto, é um campeão que acaba por ser justíssimo, até pelo investimento que fez. Excelente aposta em Cassiano Klein, um treinador experientíssimo que trabalhou no Brasil, trabalhou um pouco por todo o mundo e veio para o Benfica com uma injeção de ideias novas e transformou o Benfica numa equipa muito mais confiante que não tínhamos visto com Mário Silva nem com Pulpis e, portanto, apostas saíram bem, reforços saíram bem, o plantel tem imensas soluções, é talvez o plantel a nível de soluções para várias posições mais rico da Europa. Não tenho grandes dúvidas em dizer isto, são poucas as equipas que têm 2, 3 jogadores de grande qualidade para cada posição, é algo que o Sporting, por exemplo, não tem, e portanto é um campeão justo. Pedia-te agora uma análise mais específica às águias. Sim. Quais foram os principais pontos fortes que valeram o título? Eu já falei aqui Benfica? de alguns, obviamente o plantel é incrível, o Benfica tem para as alas imensos jogadores, tem jogadores que, por exemplo, nem jogam, o Cucci é um desequilibrador nato. Fala-se até que poderá sair do Benfica e até reforçar o Sporting e posso-vos dizer que se Cucci vai para o Sporting é titular, titularidade no futsal interessa-me pouco, mas é um fator diferenciador, porque o Sporting não tem alas, especialmente desde a saída do Pani Varela, não tem alas desequilibradores, tem alas de grande competência. O Merlin é um desequilibrador histórico, talvez um dos maiores da história do futsal, está com 38 anos, portanto já não é o mesmo jogador, e ainda assim faz um gol inacreditável neste jogo 5, uma jogada a Merlin, esquerda para o meio, pé direito, bola na gaveta, incrível. Mas tem 38 anos, não é? Portanto, já sentimos isso. Pauleta teve uma época, apesar dos números de Pauleta serem os melhores números da carreira, a nível de jogo, Pauleta acaba por ter uma época um bocado... Aliás, basta olhar para os minutos que ele joga nas finais, poucos. Portanto, Pauleta teve um ano difícil. Houve aposta em Ruben Freire, o Sporting, as coisas não correram bem, já vamos falar depois do Sporting. Portanto, olhando para o plantel do Benfica, este é um ponto fortíssimo. É terem 2 e às vezes até 3 jogadores por posição, Arthur, Jacaré. É um plantel brutal aquele do Benfica. E depois, Cassiano Klein trouxe uma coisa que me pareceu muito importante, que é, nós olhávamos para os jogadores do Benfica e sentíamos que eles estavam confiantes contra o Sporting, que era algo que não víamos. Nem com Pulpis, aliás, Pulpis, que é uma pessoa espetacular, eu tive o prazer de conviver com ele e tive o prazer de o ter no podcast 5-4 e adorei a sua personalidade, mas os adeptos do Benfica nunca lhe perdoaram aquela ideia do jogamos como nunca, perdemos como sempre contra o Sporting. O Benfica entrava nos jogos contra o Sporting, e especialmente nas finais, derrotado. Derrotado, é verdade, perderam 3-0, na última vez que tinham jogado antes desta tinham levado 3-0, depois na outra nem sequer vão à final. Portanto, o Benfica estava aqui numa maré de corre mal, mudamos, e vamos perder outra vez com o Sporting, e o que é que estamos aqui a fazer? Vamos outra vez perder com o Sporting. Cassiano trouxe aqui uma injeção de confiança. Eu acho que esse é um dos grandes pontos fortes. Eu diria que no ano passado, há 2 anos, há 3 anos, o Benfica jogava o jogo 4 em casa contra o Sporting e provavelmente ia perdê-lo. E Cassiano trouxe isso, a equipa esteve sempre muito tranquila. Um discurso muito positivo para o futsal, Cassiano. O próprio futsal de Cassiano é muito interessante, muito diferente de Mário Silva. E, portanto, acho que esse foi um dos pontos. E é um investimento muito forte que o Benfica faz na modalidade há muitos anos. Virando agora o foco para o Sporting, falou-se várias vezes da época complicada que os Leões tiveram. Podes explicar-nos um bocadinho este ponto? Sim, no podcast do 5-4 nós falámos muito disto. O Sporting pagou muito a fatura mundial. Houve um mundial que num timing muito difícil para as equipas e o Sporting teve um grande problema chamado Ziquité. Ziquité é, neste momento, o jogador mais diferenciado do futsal, talvez mundial. É o jogador mais difícil de marcar, é o pivô, tu não sabes se ele vai para a esquerda, se vai rodar para a direita, se vai rematar de pé esquerdo, se vai rematar de pé direito, depois tem umas pernas, parece um polvo, parece que tem 7 pernas e vai buscar a bola ali, vai buscar a bola ali, mete uma vírgula, mete um elástico, tu não sabes o que é que ele vai fazer. Ele este ano não foi esse jogador, porquê? Porque jogou o Mundial lesionado, fez um esforço físico para ir ao Mundial e o Sporting pagou esse esforço físico. O Ziki não joga uma fase muito grande inicial, depois joga quase jogo sim, jogo não. Jogava um jogo, tinha de parar outro e nunca houve uma consistência no jogo do Ziki. O Sporting pagou essa fatura. Não só o Ziki, mas também o Ziki. Pauleta, a saída do Pani Varela, o próprio Tomás Passó teve um Mundial também muito desgastante e o Sporting também pagou, também teve muito tempo lesionado, viveu muitas lesões do Sporting. O Nuno Dias dizia, e é verdade, ele tem toda a razão, ele nunca conseguiu treinar com o plantel todo, porque a conta-gotas ia perdendo jogadores e depois perde uma das grandes apostas para o ano do Sporting, que era o Alan Guilherme, pivô, que o Sporting vai buscar ao Braga.
Ruptura do ligamento cruzado em janeiro, arrumou, provavelmente só regressa em janeiro do próximo ano. Portanto, foi um ano muito difícil para o Sporting. E depois há um outro problema no Sporting, que é... O Nuno Dias não gosta que se fale de fim de ciclo, e ele tem-nos criticado bastante, até na conferência de imprensa, criticou-nos e não sei o quê. E nós, quando usamos fim de ciclo, nós não queremos dizer que o ciclo do Nuno Dias acabou no Sporting, ou que o ciclo do Sporting vai acabar e a partir de agora vai ser só o Benfica. Não é isso que nós queremos dizer. Aquilo que nós queremos dizer quando falamos em fim de ciclo do Sporting é que, se olharmos para os melhores jogadores do Sporting, todos eles estão na casa dos 36, 35, 38, alguns. Há um que nem sequer sabemos se vai continuar ou não, que é o caso do João Matos. O próprio Merlin, que fez uma primeira metade da época muito boa, 38 anos, depois reta final da época mais modesto. E quando falamos de fim de ciclo, o Sporting tem que se reinventar. E não há nada melhor, na minha opinião, do que motivar esse reinventar do que uma derrota. E, portanto, Nuno Dias, que é uma pessoa absolutamente obcecada pelo futsal e é, se calhar, o melhor treinador da história do futsal, bicampeão europeu, já nem sei quantas vezes é que ele foi campeão nacional, tem aqui uma oportunidade para ligar o fogo aos jogadores, dizer, lembram-se, perdemos no ano passado no João Rocha, temos que ir para cima, tem que chegar a Frederico Varandas, que estava com Pedro Proença no João Rocha a ver o jogo 5, portanto, tem que chegar ao pé de Frederico Varandas e dizer, está na altura de irmos buscar um bocadinho aquilo que Bruno Carvalho fazia, que metia aqui dinheiro e trazia toda a gente, não tem que ser o mesmo investimento, porque isso é, se calhar, incomportável, mas está na altura de olharmos, é para ir buscar o X-Cala, vamos buscar o X-Cala que vai sair do Benfica, vamos investir a sério e, portanto, está na altura do Sporting, não é mudar o ciclo, mas é reinventar-se um bocadinho. E nada melhor do que uma derrota que vai tirar noites de sono ao Nuno Dias, não tenho dúvidas nenhumas, porque é em casa, para motivar isso, para motivar novas ideias, novos jogadores. E, portanto, o desafio está agora para o Sporting, que teve realmente uma época muito, muito difícil. Vou insistir um bocadinho nisso, Igor. A equipa do Nuno Dias, como tu disseste, vinha num trajeto de domínio muito grande. O que é que vai ter de mudar para voltar a isso? É isso, eu respondi à outra pergunta nesta, não é? O Sporting vai ter que criar aqui condições para continuar a ser o viveiro do futsal. O Benfica tem uma formação muito forte, foram buscar muitos jogadores ao Caxinas, que teve ali uma geração absolutamente inacreditável, muitos deles foram campeões agora, o Raul, o Afonso, portanto, os jogadores desse nível, o Carlinhos Monteiro, e o Sporting tem de criar isto. É verdade que o Sporting tem sempre jogadores a aparecer, o Diogo Santos tem sempre jogadores a aparecer, mas tem que criar aqui uma mistura, porque o Sporting fez isso nos anos passados, mas tinha Merlin, tinha Cavinato, tinha Guita, portanto, misturava os miúdos a aparecer e aqueles que estão emprestados, e o Sporting já tem aí algumas contratações que podem ouvir no podcast 5/4, nós revelamos lá algumas no episódio de ontem. Há algumas contratações que me parecem muito boas do Sporting, até contratações que vêm de Espanha, do Alpozo, portanto, contratações muito interessantes, mas precisa de mais juventude, mais qualidade estrangeira e precisa de rejuvenescer aquelas pernas, porque o Merlin é um gênio, é talvez um dos 5, 10 melhores jogadores da história do futsal, mas não podemos pedir ao Merlin, que aos 39 anos, que vai fazer para o ano, volta a ser o motor durante 7 meses ou 8 meses de uma equipa que quer ser campeã, ganhar a taça da Liga, ganhar a Liga dos Campeões e, depois ser dominante. Portanto, não se pode pedir isso ao Merlin. E uma coisa que eu me esqueci de dizer nos problemas do Sporting, e aproveito aqui, já que está tudo misturado, o Sporting também pagou muita fatura Champions. O Sporting, a Champions é uma aberração, a forma como está construída, só para vocês perceberem. Os apuramentos para a Final Four são em novembro, a Final Four é em maio. A parvoíce que isto é, não é? Imaginem o que era a Liga dos Campeões, ter a fase de grupos até dezembro e depois os oitavos de final em agosto. Era estúpido. Portanto, o Sporting teve muito tempo a preparar-se, depois chega à Liga dos Campeões com expectativas, não é? E perde os 2 jogos, fica em 4º lugar, e isso custou muito ao Sporting. Sentiu-se que a equipa saiu dessa Final Four pesada, desgastada, tanto é que perde depois logo o primeiro jogo dos playoffs numa exibição terrível contra o Ferreira do Zeza, talvez a pior exibição da era Nuno Dias. Portanto, o Sporting tem essa fatura mundial e essa fatura Final Four da Liga dos Campeões, que foi um choque terrível. O Sporting perdeu bem e jogou mal, e não é jogou mal, mas não jogou ao nível que precisava, e isso refletiu-se muito. Portanto, aquilo que o Sporting tem de mudar é tem de se reinventar.
E agora vou-te pedir agora para olharmos aqui um bocadinho para a frente, o que é que devemos estar atentos nesta próxima temporada? A época agora vai terminar, voltará depois em setembro, se não estou a erro, ainda não é conhecida a data, mas será por aí, setembro. E vai ser uma época muito interessante. Primeiro porque o futsal português está a atingir um nível de profissionalização muito interessante. Então, ainda não estamos no nível que gostaríamos de estar, mas as equipas já estão todas já com uma preparação muito, muito aceitável. Eu destaco aqui duas coisas que vão acontecer para o ano. Uma é certa, a outra é o que corre aí pelos bastidores e que eu acho que vão melhorar muito o futsal português. Primeiro, a entrada do Rio Ave e do Famalicão. Neste caso, o Rio Ave regressa, o Famalicão entra na primeira divisão. Mas não me interpretem mal, eu acho que o futsal vive bem das equipas sem camisola, digamos assim, as equipas sem clube de futebol. Veja-se o caso da Quinta dos Lombos, do Leões Porto Salvo. O Leões fez uma época, mais uma, inacreditável. E esses projetos vão continuar e, felizmente, gente muito sábia no futsal. Destacar aqui o Ferreira do Zeza, que tem pessoas lá muito amigas e que certamente vão continuar a trabalhar muito bem no Ferreira do Zeza. 2 anos seguidos no play-off para uma equipa de uma localidade pequeniníssima é impressionante. Essas equipas vão continuar e vão ser o fundão, vão ser referências. Mas as entradas das equipas de camisola, e ainda por cima, segundo nós sabemos, Famalicão e Rio Ave vão entrar com projetos fortes, vai fazer crescer. Vai fazer crescer, as pessoas vêm do futebol e depois vão ao futsal e cria-se aquela simbiose e aparentemente vai haver bom investimento tanto no Famalicão como no Rio Ave, portanto prevê-se que a Liga para o ano seja mais competitiva. Portanto, temos várias equipas de camisola, vamos ter o Famalicão, vamos ter, obviamente, o Benfica, o Sporting e o Braga, vamos ter o Rio Ave, obviamente o Torriense também entra aqui, portanto, começamos também a caminhar para isso. E depois, e isto para mim é o que me está a alimentar as expectativas para a próxima temporada, e eu não falei disto durante o episódio todo porque queria guardar para aqui, é o Sporting Clube Braga. O Sporting Clube Braga no ano passado foi finalista, ganhou a Supertaça e esteve na Liga dos Campeões. Mas o Braga do ano passado para o Braga deste ano é totalmente diferente. Totalmente diferente. O Braga do ano passado tinha Alan Guilherme, tinha Robinho, tinha ali um plantel brutal. Este ano saíram esses jogadores, os substitutos não correram bem e o Braga foi uma sombra do que foi no ano passado. Segundo se diz, o Braga vai investir forte no futsal. Nós sabemos aí de alguns jogadores que vão para lá e o plantel do Braga vai estar ao nível, se calhar até superior do ano passado, portanto, do ano em que foram à final. E isto vai voltar a transformar a competição a 3 e não apenas a 2. Porque este ano foi uma competição a 2, basta ver que nas meias finais o Benfica esmagou o Braga sem qualquer apelo nem agravo. E portanto, as informações que nós temos, o Minho, Vila do Conde acho que ainda é Porto, não é? Porto. Mas Famalicão já é Minho. Sim. Portanto, ok. Vamos aqui, zona Porto-Minho, vão apostar forte e portanto vamos ter 3 equipas que teoricamente, segundo aquilo que nós sabemos, vão preparar-se para fazer boas épocas. E isso obriga Sporting e Benfica, os crónicos candidatos ao título, a terem que elevar o seu jogo, porque senão qualquer dia perdem. E o Benfica, por exemplo, levou um choque de realidade quando no ano passado nem vai à meia-final, nem vai à Liga dos Campeões. Nem vai à final, nem vai à Liga dos Campeões. Portanto, estas são coisas para estarmos atentos e vai ser muito interessante, porque Rio Ave e Famalicão, este ano, por exemplo, as equipas que subiram, desceram. As equipas que subiram do ano passado, desceram este ano. Dificilmente isso será o caso. Portanto, as equipas que estão vão ter de correr muito e sabemos que o poderio das equipas de camisola é às vezes difícil de contrariar por clubes pequenos. O Leões Porto Salvo é um clube muito pequeno que vive muito de estar ali em Lisboa e poder captar jogadores no Benfica e no Sporting. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não tenho dúvidas que a Liga do próximo ano vai ser melhor e nós aqui no 00, o futsal é uma modalidade muito querida para nós, portanto vamos continuar a acompanhar. Temos o podcast 5 para 4 todas as terças-feiras e é isso. Muito obrigado, Igor. Obrigado por terem assistido. Dizer que o Tema Dia está disponível de segunda a sexta-feira, que hoje vamos ter um novo episódio do Mercado Flash, onde podes ver todas as novidades da janela de transferências e relembrar também que ontem tivemos um ataque rápido especial com o Carlos Daniel, onde se falou sobre a prestação dos clubes portugueses no Mundial de Clubes.